povo de Deus, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal, o canal Colégio do Discípulo, o canal onde todos nós somos alunos da Palavra de Deus. Que bom ter você conosco, você que está sempre aqui no canal. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom? Não esqueça de comentar, o seu comentário também é muito importante. Para você também que está entrando a primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? Esse canal também pode ser um pouco seu, basta você se inscrever, deixe também de dar o seu like, de ativar o sininho das notificações, para você ter acesso a todo o conteúdo que a gente colocar, tá? Quando você faz isso, você ajuda bastante esse canal, porque o YouTube, ele vai entender que os nossos conteúdos são relevantes e vai, então, nos dar mais visualizações, tá bom? Bom, gente, hoje o assunto é muito importante, o assunto de hoje é a nossa conversa sobre EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical, da classe dos adultos da CPAD, tem chegado a sua penúltima lição. Vai lá na playlist do segundo trimestre, assista já a lição de número 12, já está disponível para você. Tá lembrando que as lições estão sempre sendo colocadas aqui no canal com uma semana de antecedência, tá? Essa lição que tem por título A Bendita Esperança, a marca do cristão. Então vai lá, assiste a lição de número 12 e junto nós vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Então essa lição falou sobre a esperança cristã, para onde aponta a nossa esperança. Falou também da perspectiva escatológica da esperança cristã e a esperança cristã como âncora da alma. Então nós aprendemos nessa lição da revista A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Aprendemos então que a volta de Cristo é a maior esperança da igreja. E vimos como que nos ensinos apostólicos, no ensino do apóstolo Paulo, no ensino do apóstolo Pedro, João, Tiago, todo o Novo Testamento aponta para o retorno de Cristo. Essa é a nossa maior esperança. E eu quero falar então com você hoje sobre o retorno de Cristo. Como será o arrebatamento da igreja? Para isso eu tenho aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus e também tem o livro Os Grandes Temas do Apocalipse, uma perspectiva profética impressionante dos finais dos tempos. Esse livro ele é escrito pelo pastor, professor missionário, professor de teologia, pesquisador profético, conferencista bíblico, escatológico cristão e autor de várias obras, o pastor Joá Caetano, que ele também é comentarista da Central Gospel. Então quero começar com você, lendo aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus, no capítulo 12, onde fala sobre a segunda vinda de Cristo. Cremos e ensinamos que a segunda vinda de Cristo é um evento a ser realizado em duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Momento este em que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados conforme 1 Tessalonicenses 4,17. A segunda fase é a vinda em glória depois da grande tribulação e visível aos olhos humanos, conforme Apocalipse 1,7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos e terras se lamentarão sobre ele. Nessa vinda gloriosa, Jesus retornará com os santos arrebatados na terra. 1 Tessalonicenses 3,13. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. E aqui entra no primeiro capítulo falando sobre o arrebatamento da igreja, e explicando o termo, né? Arrebatado, e também falando mais sobre o arrebatamento. Depois entra o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, a manifestação do anticristo e etc. Tá? É muito bom você ter em mãos a declaração de fé das Assembleias de Deus. No livro, a gente vai ler aqui, na página 85, é o segundo grande tema desse livro, é o arrebatamento da igreja. O grande acontecimento no calendário profético prestes a ocorrer será o arrebatamento. Essa palavra não é mencionada literalmente nos escritos bíblicos, nem o dia, nem a hora em que esse evento se realizará. As profecias sinalizam que, em um futuro bem próximo, milhões partirão deste mundo para encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo nas nuvens. João, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma promessa que Jesus faz antes de ir para a cruz. A esperança do arrebatamento tem sido a bem-aventurança da igreja, a bendita esperança da igreja. A ressurreição dos que dormem no Senhor de todos os salvos, a transformação dos vivos salvos por Cristo, a união dos ressuscitados com os cristãos transformados, a partida desta terra e a reunião com o Salvador Redentor, estabelecendo para sempre a plenitude perfeita da salvação e da redenção. São alguns dos fundamentos que apreciamos nesse estudo bíblico escatológico. Ele deixa aqui a referência de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 16 ao 18. Qual o significado do termo arrebatamento? De acordo com os estudos do renomado teólogo Dr. Harold Willmington, a palavra arrebatamento vem do latim rapere, como ocorre na palavra arrebatados, em 1 Tessalonicenses 4. Entretanto, se for necessário, o arrebatamento pode ser referido nas Escrituras como harpazo, que é a palavra grega também traduzida como arrebatados. A palavra idêntica é encontrada em Atos 8:34, que mostra Filipe sendo arrebatado pelo Espírito Santo. E também em 2 Coríntios 12, do 2 ao 4, quando o apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. O arrebatamento também pode ser conhecido como alaço, que vem da palavra grega traduzida como transformados, termo usado em 1 Coríntios 15, 51 e 52, quando Paulo diz que teremos os nossos corpos transformados. Alaço é usado também para descrever o avivamento e as transformações finais dos céus e da terra. Hebreus 1:12. E como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu eu mesmo e os teus anos não acabarão. Existem 3 escolas teológicas na matéria de escatologia que interpretam a vinda do Senhor Jesus de 3 maneiras. Existe o pós-tribulacionismo, que ele interpreta que Jesus virá depois da grande tribulação. O mid ou mesotribulacionismo interpreta que Jesus virá no meio da grande tribulação. E o pré-tribulacionismo, que acredita e ensina que Jesus virá antes da grande tribulação, como você viu na declaração de fé das Assembleias de Deus. O pentecostalismo tradicional, ele é dispensacionalista, pré-tribulacionismo e pré-milenista, o que significa que nós cremos e ensinamos que Jesus ele virá antes da grande tribulação. Quando isso ocorrerá? O arrebatamento da igreja é iminente, pode ser a qualquer momento. Ao soar da trombeta, em 1 Tessalonicenses 4, aqueles que já morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, quando Paulo diz nós, é a esperança dele que Jesus viria ainda na sua vida, mas nós os salvos, aqueles que estiverem vivos, serão glorificados. E junto com os mortos, que ressuscitarão e terão também o seu corpo glorificado, se encontrarão com Cristo nos ares. Quando a igreja é arrebatada, quando ela se encontra com Cristo nos ares, é por isso que a gente fala da vinda de Jesus em 2 fases. Porque nós acreditamos que primeiro Jesus ele vem para a igreja e depois ele vem com a igreja. Como assim? Primeiro, Jesus ele vem buscar a sua igreja nos ares. A igreja sobe para encontrar com Cristo. A terra então vai passar pelos 7 anos da grande tribulação e ali então nós estaremos nos ares. E ocorrerão 2 coisas quando nós estivermos com Cristo nos ares. A primeira é as bodas do Cordeiro, aonde nós cearemos com ele, aonde será o casamento da noiva com o noivo. Logo em seguida vem o tribunal de Cristo. E aqui é bom você fazer uma separação, porque a igreja não passa pelo juízo final, como eu tenho visto muitas pessoas falar. A igreja não é julgada para a condenação, porque a igreja é salva. A igreja ela é arrebatada, tirada da terra, glorificada, e ela vai passar pelo tribunal de Cristo. E para quê? Paulo diz que teremos as nossas obras provadas no fogo. Jesus diz que venho e comigo trago a minha recompensa. Jesus diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então nós passaremos pelo tribunal de Cristo para sermos recompensados pelas nossas obras, para sermos galardoados. Tá? Então a igreja ela vai ser recompensada pela sua obra e fidelidade aqui na terra. Uns terão uma maior recompensa, outros uma menor recompensa. Não me pergunte nível, não me pergunte que recompensa é essa, a Bíblia não diz. Então, nesse período, a terra está em 7 anos de tribulação, conforme é profetizado no livro de Daniel, das 70 semanas. Passado esses 7 anos com Cristo, a igreja então vem com Cristo
Por isso que eu disse que a vinda de Jesus é em duas fases. A primeira é para a igreja, aonde ele virá buscar a sua igreja. E a segunda é com a igreja. Passados 7 anos da grande tribulação, Jesus ele vem com a sua igreja. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. 1 Tessalonicenses 3,13. Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. A epístola de Judas também fala que vem o Senhor nas nuvens com os seus santos. Aqui é a segunda parte da vinda de Jesus, aonde ele não vem para a igreja, mas já com a igreja. E para que Jesus vem agora com a igreja já glorificada? Ele vem para reinar durante 1000 anos sobre essa terra. Então o milênio de Jesus será literal e será físico, e a igreja irá reinar com ele. Passados então esses 1000 anos do milênio de Cristo, virá então o juízo final, ou o julgamento do trono branco, aonde após o julgamento, Satanás, a morte, o inferno e todos aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor serão julgados, condenados, lançados no lago de fogo, aonde passarão a eternidade no tormento eterno. A terra será purificada pelo fogo, conforme a epístola de Pedro, e então surgirão novos céus e nova terra. João, no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, ele vê uma nova Jerusalém que desce do céu, e novos céus e nova terra. Aqui então, a nova Jerusalém é estabelecida, uma cidade santa que desce do céu, e a terra, ela sendo purificada pelo fogo, agora viveremos em novos céus e nova terra, estaremos para sempre com ele durante toda a eternidade. Aqui então nós entramos na eternidade, no estado eterno, estaremos para sempre com Cristo e com ele viveremos para sempre. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Glória a Deus por isso, que Deus seja glorificado, porque nós temos essa rica promessa, e essa é a esperança que move a igreja. Te espero até os próximos vídeos. Deus abençoe sua vida, e não esqueça, a nossa esperança está na eternidade. Que Deus abençoe sua vida. Um abraço e fique na paz.